Boa noite, irmãos. Mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos juntos e nós vamos fazer uma meditação na palavra do nosso Deus. Desde já eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, no seu capítulo de número 12, tá bom? Hoje é o nosso culto de oração. Alguns irmãos já entraram em contato, já mandaram os seus agradecimentos, seus pedidos. Devo estar encaminhando por escrito depois aí a solicitação de cada um, também a sua menção das bênçãos recebidas, para que nós possamos estar contemplando e estarmos buscando o nosso Deus, tá bom? E eu vou convidá-los a orarmos ao nosso Deus nesse momento. Santíssimo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de termos o Senhor ao nosso lado, de conhecer o Teu poder, de conhecer, Deus, o Teu amor, a Tua misericórdia. Pedimos a Deus que o Senhor se compadeça de nós, ó Pai, mesmo estando longe uns dos outros fisicamente, que nós possamos estar unidos, meu Deus, que nós possamos ter um verdadeiro relacionamento com o Senhor, intimidade com o Senhor, que nós possamos estar agradando ao Senhor, que nós possamos estar vivendo como verdadeiros servos do Senhor, independentemente do local que estejamos, ó Pai. Pedimos agora pela Tua Palavra, que ela venha assim a falar aos nossos corações, que nós possamos nos permitir, ó Deus, ser transformados e confiar no Senhor, confiar na Tua Palavra. Seja, Deus, com aqueles que já mencionaram seus agradecimentos e em especial aí seus pedidos, ó Deus, que o Senhor que já tem conhecimento, não só do que pediram, mas do que necessitam, que o Senhor possa estar operando na vida de cada um dos Teus servos, de forma que nós possamos entender a vontade do Senhor e se agradar da vontade do Senhor, que ela seja soberana sobre nós, Deus. Mais importante é a Tua vontade do que a nossa. Mas conceda a nós a graça solicitada, pedida, se não for desagradável aos Teus olhos. Conforte os nossos corações, meu Pai. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Atos, no seu capítulo 12, eu vou fazer uma leitura aqui dele, diz assim: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso é agradar aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Quando nós olhamos essa dissertação, demonstra que estava tudo indo para o lado mais errado possível. O mal estava se mostrando vitorioso. O rei Herodes, que era mau, coração mau, já estava perseguindo a igreja, já até mesmo tinha matado um dos seus. E vendo que isso agradava aos judeus, agradava aqueles que perseguiam a igreja, que perseguiam a Cristo, que tirou a vida do Senhor, Herodes então falou: agora pronto, eu vou fazer outras coisas que venham chamar a atenção dessas pessoas. Então ele estava perseguindo a igreja e pegou a Pedro e o prendeu, né? Deixou bem guardado. A situação era terrível, a situação era preocupante. Podemos dizer que estava no fundo do poço. Aí eu fico pensando, o que nós faríamos nesse momento aqui, nessa situação? Como nós iríamos nos comportar? Nós sendo membros da igreja, nós sabendo da morte do nosso Salvador, da morte daquele que era o líder, humanamente falando, porque Jesus estava até então, antes da sua morte, como líder da igreja. Você o vê morrer, depois vê a igreja sendo perseguida, a igreja tendo que se esconder, a igreja sendo dizimada,
Pessoas sendo mortas, outras sendo presas. Para quê? Para soltar depois? Provavelmente não, para matar também. Pedro estava preso. Então, é uma situação preocupante. É uma situação que se acha que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Mas olha só o que diz o versículo de número 5 na sequência. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Naquele desespero, talvez se nós tivéssemos, ou se a igreja tivesse algum poder, e se ela não tivesse a confiança e a esperança no Senhor, talvez fizessem projetos de ir lá para resgatar Pedro. Talvez estivessem pensando, não, quando eles forem tirar ele lá da prisão e levar até Herodes, a gente vai montar uma forma de arrancar ele das mãos daqueles guardas. Outros talvez já estivessem, olha, não tem mais jeito. Vamos fazer um caixão, vamos preparar já um lugar para enterrar ele, porque já acabou a oportunidade. Infelizmente, Pedro, se Tiago já foi, não vai ser Pedro que vai conseguir se salvar. Talvez também fosse essa a nossa atitude. Outro dia de manhã eu vi uma pessoa que estava sendo entrevistada, ela falando sobre uma palavra que é preocupação. E ela falando dos riscos da preocupação, né? Porque preocupação vem de pré, uma coisa que antecede ao acontecimento. É uma antecipação de um acontecimento, né? A preocupação, ocupação é trabalho. Quando nós falamos em trabalho, nós pensamos em esforço, nós pensamos em investimento, nós pensamos em desgaste, para depois gerar alguma coisa. Então a preocupação é você se ocupar com uma coisa que seria feita posteriormente, você se preocupa agora. Então é uma preocupação. Quando nós estamos preocupados, nós não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer hoje. Então se a igreja estivesse agindo, como eu mencionei agora há pouco, talvez planejando a forma de resgatar Pedro, planejando como seria o funeral de Pedro, planejando ou se entristecendo, chorando, simplesmente chorando, desesperada pelo que iria acontecer com Pedro, elas não estariam fazendo aquilo que era cabível nesse momento. Se elas estivessem preocupadas com as coisas que aconteceriam ou que poderiam fazer, elas não estariam fazendo o que elas poderiam fazer no momento. E a coisa que a igreja podia fazer no momento era isso, era orar. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja buscava o socorro do Senhor para Pedro. Porque Pedro sendo socorrido, a igreja também seria socorrida. Então, era por amor a ele, por amor à igreja, por amor a si mesmo, por amor às almas. Então a igreja estava fazendo oração por ele. Vamos continuar aqui, versículo número 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente